a verdade sobre o novo nascimento. Nosso versículo inicial se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 15. Eu vou ler aqui a Nova Versão Internacional. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Que coisa linda, né? Louvado seja o Senhor, o Criador de todas as coisas. Igreja preciosa do Senhor, povo santo, amados de Deus, escolhidos por Ele para serem seus filhos desde antes da fundação do mundo, abençoados com todas as bênçãos espirituais. Meus amados irmãos, hoje eu quero falar sobre essa questão do novo nascimento. E eu quero apresentar, para quem ainda não conhece, a verdade sobre isso, a verdade bíblica, né? Você que já conhece esse assunto, naturalmente você vai relembrar, né? Mas há muitos irmãos que não entendem esse conceito. E é um conceito fundamental até para você entender a própria mensagem da graça. Você entender o que significa ter nascido novamente, no caso, né? E é muito importante isso por quê? Porque, como quase tudo no meio da religião que se diz cristã, esse entendimento também é muito distorcido lá. Porque o que se diz no meio da religião em relação ao novo nascimento? Eles dizem que o novo nascimento é quando a pessoa aceita Jesus. Eu sempre coloco entre aspas quando eu falo de aceitar Jesus, porque esse conceito, por trás dele, por trás dessa frase, está a ideia do livre-arbítrio. Veja, o problema não é nem a palavra aceitar em si. Porque, vamos dizer assim, uma pessoa até poderia aceitar Jesus, desde que o próprio Deus abrisse o entendimento dela. Entende? Então, se alguém falasse assim, olha, eu aceitei Jesus porque Deus abriu o meu entendimento. Foi Deus que me deu a revelação, não foi minha iniciativa. Eu diria até que estaria correto a colocação, né? Só que, na verdade, o problema não está na palavra aceitar em si, o problema está no conceito que está por trás desse raciocínio. Porque quando a religião diz que alguém aceitou a Jesus, está por trás disso, como eu disse, a questão do livre-arbítrio, ou seja, a pessoa que decidiu crer em Jesus, logo, ela que decidiu, então, ser filha de Deus, se tornar filha, né, de Deus, o erro já está aí, então, no caso, né? A religião coloca, então, esse livre-arbítrio que não tem na Bíblia, tá? Irmão Cristiano, como assim? Gente, não tem. Olha, é uma coisa tremenda. Recentemente eu recebi um e-mail de uma irmã que ela falou assim para mim, irmão Cristiano, eu ouvi o irmão falar que não existia livre-arbítrio na Bíblia e eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu fui pesquisar e realmente não encontrei. A irmã ficou perplexa, né? Por quê? Porque você ouve 99,9% das chamadas igrejas pregando sobre isso. Ah, que você aceitou Jesus, ou você vem, ou convida, né? Vem aceitar Jesus, etc. Como se Jesus fosse um pouquinho de café, um pedacinho de bolo, né? Ah, você aceita um café? Ah, não, quero não. Ou então quero sim. Não, amado, não existe isso. Biblicamente, foi o Criador que nos aceitou. E por que Ele nos aceitou? Porque Ele nos escolheu desde antes da fundação do mundo. Ou seja, toda a iniciativa foi do Criador. Não tem mérito humano nisso. A religião é que tem esse costume, né, de colocar o mérito das coisas espirituais nas mãos dos homens. Isso não existe. Eu vou deixar na descrição do vídeo um estudo sobre essa questão do aceitar Jesus, se você quiser se aprofundar nisso, caso você ainda não entenda bem esse conceito. O que você precisa entender agora é que não existe aceitar Jesus neste sentido de que é o homem que tem a vontade, o homem que quer. Não tem isso na Bíblia. Tá? Se o homem aceitou alguma coisa, se ele recebeu, porque o conceito bíblico, na verdade, é de receber, né? É receber. Receber é diferente de aceitar. Tá? Muito bem, eu não vou entrar muito nisso, como eu falei, tem um estudo aí, quem quiser se aprofundar, vai estar na descrição do vídeo pela gravação no YouTube. Então esse é o primeiro ponto. Eles dizem que a pessoa aceita Jesus pelo livre-arbítrio dela, e aí essa pessoa, então, adentra a denominação e passa a ter uma vida religiosa. Então, ela se batiza nas águas, né? Que também é um conceito anacrônico, ultrapassado, né? Mas muitas pessoas, a maioria, né, pensa que batismo verdadeiro é nas águas e o verdadeiro batismo foi feito no Calvário. Como assim, irmão Cristiano?
Vou deixar na descrição do vídeo também um estudo específico sobre essa questão do batismo, tá? Então as pessoas pensam que batismo em águas é que é o verdadeiro. Não, o verdadeiro foi feito por Jesus na cruz. É tremendo isso, né? Irmão Cristiano, isso é bíblico? É absolutamente bíblico e tem estudo aí, como eu falei, vai estar na descrição do vídeo, quem estiver vendo pela gravação. Então a pessoa aceita Jesus, a pessoa se batiza nas águas, ela adentra então, passa a pertencer àquela denominação, seja ela qual for, e a pessoa começa a seguir os rituais, os costumes, o tipo de roupa, o tipo de fala, né? Então a pessoa, ela entra numa disciplina. É aquilo, inclusive, que nós falamos na semana passada, sobre a questão da libertação, né? As pessoas na religião, elas não são libertas, pelo contrário, elas estão aprisionadas. Só que as pessoas têm uma disciplina religiosa. Então, essa disciplina é tida no meio da religião como uma libertação, e não é. Porque libertação é conhecer a verdade. Libertação não é você pertencer a uma denominação religiosa. Sinto muito, amado, mas não é. Entende? Eu não estou aqui para atacar a fé de ninguém, eu não estou aqui para chamar ninguém, dizer que somos superiores. Tem gente que nos ouve falar e pensa isso, né? Ah, vocês se acham melhores porque... Não, não tem nada de achar melhor, gente. Não tem nada de achar melhor, não tem nada de achar superior, não tem nada disso. A gente só quer que os irmãos conheçam a verdade. Nós só queremos que os irmãos conheçam a graça do Senhor e vivam pela graça. Se libertem da religião. Entende? Então veja, o novo nascimento no pensamento religioso é justamente a pessoa ter essa disciplina. A pessoa, antes de aceitar Jesus aqui, né, e pertencer à nossa igreja, ela tinha uma vida assim, uma vida assada. Ela jogava bola com os amigos, deixou de jogar. Ela, sei lá, assistia futebol, deixou de assistir. Ela fazia isso e aquilo. Sabe, essa mudança de vida para uma vida religiosa. Olha, veja bem, eu concordo que existem aspectos da disciplina religiosa que são positivos. Eu não vou dizer que tudo é negativo, não. Há coisas na disciplina religiosa que são muito positivas, tá? Só que no caso, eu vou repetir, a disciplina religiosa não é libertação. Então vamos dizer, uma pessoa que tinha uma vida excessivamente carnal, vamos dizer assim, né? Uma vida muito desordenada, uma vida com muitos vícios, por exemplo, né? E a pessoa passa a ser religiosa e ela se liberta dos vícios. Gente, isso é muito positivo. É um exemplo de algo positivo que vem pela disciplina religiosa. Só que vou dizer mais uma vez, isto não é libertação. É isso que as pessoas têm que entender. Ela pode estar disciplinada. Em alguns aspectos, a disciplina religiosa é positiva, mas sendo positiva ou não, não é libertação. Libertação é conhecer a verdade e permanecer. Nós vimos semana passada, né? Jesus falou sobre conhecer a verdade e a verdade libertar aquele povo que o ouvia ali, né? Só que Jesus também falou não só de ouvir e conhecer a verdade, mas Jesus também falou de permanecer na verdade. Então quem ouve a verdade, nós sabemos que hoje, não só hoje, né, mas desde que Jesus morreu e ressuscitou, a verdade é a palavra da graça, não tem outra verdade, né? É o evangelho que evidencia a graça que Jesus conquistou na cruz. É o evangelho da graça, revelado ao apóstolo Paulo, por conseguinte, esse entendimento chegou até nós e nos foi revelado por meio de seus escritos e pela obra do Espírito Santo em nossas vidas, né? Essa é a verdade. E conhecer essa verdade e permanecer nela, isso é libertação. Entende? Só que eles dizem que não. Libertação é você ser religioso e aí você teve um novo nascimento. Né? Porque você era pecador antes de entrar para a igreja e deixou de ser. Você fazia isso e aquilo, o outro deixou de fazer. Você usava este ou aquele tipo de roupa, agora você mudou o seu tipo de vestimenta porque agora você está na nossa igreja. Eles chamam isso de novo nascimento. Entenda uma coisa, abençoados, isso não tem absolutamente nada a ver com o novo nascimento bíblico. Eu quero que você entenda que o novo nascimento não foi uma iniciativa das pessoas, e não é. Não foi porque já aconteceu, né? E eu digo não é porque as pessoas pensam que é o homem que quer nascer de novo, como eu disse, né? É o homem que aceita Jesus, é o homem que decide ser filho de Deus. Não é isso. O novo nascimento já foi realizado, você vai entender muito bem o que é isso, tá? E foi feito pelo próprio Senhor.
O Senhor Jesus é que fez o novo nascimento de todos os filhos de Deus. Ele que fez esta obra. O mérito, portanto, é 100% do Senhor. Nós não temos mérito. A religião sempre rouba o mérito do Senhor, dizendo que é o homem, ou são os homens que fazem tudo religiosamente para alcançarem bênçãos espirituais, para alcançarem a sua posição de filho de Deus. Segundo a religião, são os homens que conquistam tudo isso. Não é verdade. Tudo que temos espiritualmente que somos, foi o Senhor que conquistou, o mérito é só dele, e ele distribuiu esse favor pela graça. Graça, inclusive, significa isso, né? Um favor imerecido, entende? Então, todos os filhos de Deus receberam a sua posição espiritual pelo que Jesus fez, totalmente pelo que ele fez. E o novo nascimento, portanto, foi feito pelo Senhor. A sua obra na cruz, a sua obra de salvação, a sua ressurreição dos mortos, isso é que fez manifestar o novo nascimento para todos os filhos de Deus. Então, vamos entender o que foi o novo nascimento e conhecer a verdade, como é o tema de hoje, né? A verdade sobre o novo nascimento. Então vamos lá. Como aconteceu o novo nascimento? O novo nascimento começou com a morte de Adão na cruz. Irmão Cristiano, Adão morreu na cruz? Morreu. E a partir da cruz, então, o povo do Senhor passou a estar em Cristo. O novo nascimento começou com o batismo. Nesse estudo que eu vou deixar na descrição do vídeo, nós explicamos este conceito do batismo, tá? O verdadeiro batismo foi a morte de Jesus na cruz. Nesse estudo está muito bem explicado isso aí biblicamente, tá? Então, no batismo, que foi a morte de Jesus, e a consequente morte de Adão, porque Adão é o velho homem, é a carne. Quando Jesus morreu, o velho homem morreu com ele. E não só o velho homem de Jesus, porque Jesus também tinha a natureza de Adão, né? Jesus tinha carne, mas o velho homem de todos os filhos de Deus, de todos os tempos. O velho homem morreu para sempre. O velho homem de todos os filhos de Deus morreu na cruz. Esse foi o princípio do novo nascimento. Um conceito que nós já explicamos muitas vezes aqui, eu vou relembrar rapidamente, é essa questão de estar em Cristo. Veja, antes da cruz, todos os filhos de Deus estavam em Adão. Veja bem, são dois Adões na Bíblia, né? O primeiro Adão foi o Adão de fato, né? E o segundo Adão foi Jesus. Duas criações, a primeira criação e a nova criação. Vocês estão entendendo? Então, o primeiro Adão submeteu todos os homens ao pecado, à morte, aquela consequência toda, a maldição, né? Aquilo tudo que nós já estudamos aqui muitas vezes. E o segundo Adão, que foi Cristo, desfez as obras do primeiro Adão. Então, antes do segundo Adão se manifestar e morrer, ressuscitar e fazer a sua obra, o primeiro Adão havia submetido todos, então, ao pecado, né? A maldição, etc., como eu falei. Então, todos estavam em Adão. E, consequentemente, também em Moisés. Porque Adão e Moisés, ou seja, o pecado e a lei, como eu costumo dizer também, entre aspas, né? Trabalhavam juntos. Por quê? Porque a lei, segundo o apóstolo Paulo, era a força do pecado. Por isso que eu uso essa metáfora, né, de dizer que eles trabalhavam juntos. Por quê? Havia o pecado e a lei veio ser a força do pecado. A lei veio para imputar o pecado de fato. Percebe? Então as pessoas estavam nessa condição de pecado de fato antes da cruz. Então elas estavam em Adão. Quando Jesus morreu, Adão morreu com ele, ou seja, a carne morreu. Então todos passaram a estar em Cristo, no segundo Adão. Vocês estão entendendo o conceito? Então, veja, o batismo verdadeiro foi a morte do velho homem, tá? Como nós já estudamos e, como eu disse, o estudo vai estar na descrição, para quem está pela gravação. Então, a morte de Jesus, consequente morte da carne, foi o verdadeiro batismo, né? E essa morte é que propiciou o novo nascimento. Porque as pessoas deixaram de estar em pecado ou em Adão, debaixo da lei, debaixo de maldição, para estarem em Cristo. Então observe Paulo falando aqui, por exemplo, para pontuar, né, o que eu estou falando com a Bíblia, Romanos 6,6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele. Pegou aí que está sublinhado? O velho homem foi crucificado com ele. O nosso velho homem. Então veja, não foi só a carne de Jesus que morreu. A carne dos filhos de Deus também morreu lá.
Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e foi destruído do ponto de vista da condenação, você entende? A carne perdeu o seu poder de condenar, perdeu o seu poder de submeter as pessoas ao pecado. Ela foi destruída neste sentido. Então o velho homem morreu, foi crucificado, e não mais sejamos então escravos do pecado. Vocês estão percebendo a questão aqui? O velho homem foi crucificado, ele foi destruído. Por isso que todos nós passamos a estar em Cristo. Nós que nascemos depois de toda essa obra consumada, já nascemos em Cristo. E aqueles irmãos que viveram a transição, né, daquele período ali da igreja primitiva, eles passaram a estar em Cristo. Eles estavam em Adão, eles estavam em Moisés e passaram a estar em Cristo. Então a era de Cristo começou a partir da sua morte e consequente ressurreição. Então o velho homem morreu lá, percebe? Então quando você nasceu, quando eu nasci nesse mundo, já nascemos com o velho homem morto, neste sentido, né? Ou seja, o velho homem não tem mais poder de condenar, não tem mais o poder de trazer morte eterna, não tem mais para os filhos de Deus, tá? Porque Jesus morreu pelos seus, ou seja, por aqueles que ele escolheu desde antes da fundação do mundo, né? A palavra diz que o Senhor veio salvar o seu povo dos seus pecados. E o seu povo, no caso, não eram apenas os judeus. A princípio parece que é isso, né? Porque se você pensar segundo a carne, o povo de Jesus eram os judeus, os israelitas. Mas não, a nossa visão tem que ser espiritual, tem que ser ampliada, tá? Então, uma vez que você amplia a sua visão, você entende que Jesus não morreu só pelos judeus, mas sim por todo o seu povo do ponto de vista do espírito. Porque essa questão de ser judeu ou não ser judeu, isso é carne. Vocês viram no primeiro versículo que nós lemos? De nada vale ser circuncidado ou não. Paulo falou. O que importa é ser uma nova criação. Ou nova criatura, né? Nas versões mais tradicionais. O que vale é isso, é ser uma nova criatura. Não importa, então, se a pessoa é judeu, se é um gentio, ou se é um gentio circuncidado. Isso é na carne, gente. Carne não importa. Etnia não importa. Olha, muitos erram doutrinalmente porque tem essa visão carnal. Tem muita gente hoje que prega, por exemplo, que Jesus sequer morreu pelos gentios, que Jesus só morreu pelos judeus, que tudo na Bíblia só vale para os judeus. Tem essa visão porque é uma visão carnal. Mas você acabou de ler, de nada vale ser circuncidado ou não. Não importa se é judeu, se é gentil, o que importa é ser nova criatura, e é o que nós somos. Por quê? Porque a velha criatura, que é o velho homem, pegou? Velho homem, velha criatura, morreu na cruz, acabamos de ler aqui. O nosso velho homem foi crucificado com ele. Então aqueles irmãos da igreja primitiva, eles viveram essa transição. Eles nasceram ainda debaixo do pecado, nasceram em Adão, então eles tiveram essa mudança de condições. Estavam em Adão, passaram a estar em Cristo. Estavam na era da lei, na era do pecado, e passaram a estar na era de Cristo. Este, então, foi o princípio do novo nascimento. Entende? Vejamos agora Paulo falando aqui em 2 de Coríntios, capítulo 5, versos do 14 ao 19. Observe só. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo, olha só, todos morreram. Eu já expliquei algumas vezes aqui, vou repetir o conceito, tá? Todos aqui são todos os filhos, todos os eleitos. Esses todos são os muitos. Quando Jesus, por exemplo, estava fazendo a última Páscoa, e ele falou aqui, ó, isso aqui, levantando o cálice, né, simbolizando o sangue que ele derramaria, o que ele disse? Este é o meu sangue, o sangue que eu vou derramar por muitos. Entende isso? Por muitos. Esses muitos são os filhos de Deus. São os eleitos, predestinados desde antes da fundação do mundo a serem filhos. Então, quando Paulo fala todos, aqui tem um sentido étnico, né? Porque esse todos é o seguinte, não são só os judeus, são todas as etnias. Consequentemente, todos os filhos de Deus que pertencem a todas as etnias. Esse é o conceito de todos os filhos, tá? Então veja, todos morreram.
Eu vou deixar na descrição do vídeo uma playlist sobre predestinação. Irmão Cristiano, eu já ouvi falar em predestinação, mas eu não entendo. Como assim? Eu vou deixar na descrição uma playlist, tá? Eu não vou deixar só um estudo, não. Assista essa playlist para você entender, e você vai entender com certeza. Eu creio nisso. O Espírito Santo vai abrir o seu entendimento para você entender essa questão aqui, tá? Eu não vou me aprofundar muito nisso. Então, todos os filhos, todos os eleitos de Deus morreram. Esse é o ponto aqui de Paulo. Então, quando Jesus morreu, como nós lemos em Romanos, o velho homem morreu com ele. O velho homem de todos, porque todos morreram. Não é o que está escrito aí? Muito bem, versículo 15. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, que é o nosso caso, né? Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós não temos que viver para nós mesmos. Temos que viver para Deus, amados. Principalmente quando a graça nos é revelada. 16. Observe bem o 16. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. É o famoso a ninguém conhecemos segundo a carne. Nas versões mais antigas, né? A ninguém conhecemos segundo a carne. Não consideremos mais ninguém do ponto de vista humano. Percebeu que esse conceito de carne não faz sentido? De ser judeu, não ser judeu, não importa isso, ser circuncidado ou não ser, isso não importa, porque isso é carne. A nossa visão não tem que estar mais nisto. A ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Por quê? Porque do ponto de vista humano é Adão, é velho homem, e o velho homem morreu. Percebeu o ponto? Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, veja, nem mesmo Cristo você tem que ver do ponto de vista humano. Agora já não o consideramos assim. Percebeu a revelação? Por quê? Porque Jesus, como homem, morreu no Calvário. Jesus morreu e o velho homem de todos os filhos de Deus morreu também lá. Todos nós morremos lá, a nossa carne no caso. Por isso que nós não consideramos mais a ninguém do ponto de vista humano. Porque Adão morreu, o velho homem morreu. E nem mesmo Cristo, nem mesmo Jesus tem que ser visto segundo a carne. Vocês podem notar que a maioria das chamadas igrejas só enxerga Jesus como judeu. Eles só vivem pregando Jesus de Nazaré. Veja, não é que seja errado você entrar na história de Jesus e retirar bons estudos, bons pensamentos dali. Você está entendendo? Não é que seja errado. O problema é você fundamentar toda a sua vida nisso. As chamadas igrejas aí estão sempre falando de Jesus como nazareno. Só que a Bíblia não é o Cristiano França, é a Bíblia, está dizendo o seguinte: não podemos enxergar Jesus do ponto de vista humano, ainda que nós tenhamos o conhecido. Por quê? Porque nessa época aqui da carta, eles eram contemporâneos de Jesus. Então muitas pessoas que pertenciam às igrejas ali viram Jesus, até andaram com ele, o conheceram pessoalmente. E Paulo fala, gente, ainda que nós tenhamos considerado Cristo assim, tenhamos o conhecido assim, já não o consideramos, já não o conhecemos assim como homem. Por quê? Porque o velho homem morreu. 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Percebeu o raciocínio? O início do raciocínio, Paulo fala o quê? Que Jesus morreu e todos morreram. Ou seja, o velho homem morreu, então nós somos uma nova criação. Porque a velha criação era o velho homem. Entendeu o que é realmente estar em Cristo? Diferentemente do que o sistema religioso diz, que estar em Cristo é você aceitar Jesus na igreja deles, se batizar, entre aspas, na igreja deles e passar a frequentar e tal, né? E aí você está em Cristo. Não. Todo o povo de Deus está em Cristo desde a morte do Senhor. Ele morreu e ressuscitou e todos nós passamos a estar em Cristo. Os filhos de Deus que estavam naquele tempo viveram a transição e nós já nascemos em Cristo. Então, se alguém está em Cristo, ou seja, se alguém está da cruz em diante, se alguém está na graça, é nova criação. As coisas antigas já passaram. O que são as coisas antigas no contexto aqui? O velho homem é uma delas. E todo o conceito do antigo pacto, né, já passou.
As pessoas falam que as coisas velhas que passaram, o irmão aceitou Jesus, agora ele deixou de fazer esta ou aquela prática, deixou de jogar bola, agora ele frequenta aqui a igreja, ele deixou de andar com os amigos do mundo, entre aspas, então as coisas velhas passaram. Não, gente. As coisas velhas é o velho homem, é a velha criação, é a lei, é o pecado. Entende? É todo aquele conceito antigo. A partir da cruz, nós somos nova criatura. Porque o velho homem morreu na cruz. Está entendendo? 18. Tudo isso provém de Deus, e não poderia ser diferente, né? Que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. 19. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. O mundo aqui é cosmos. Cosmos tem um sentido de totalidade, tá? E como nós falamos, é a totalidade dos filhos de Deus. Entenda sempre isso, amados. Quando Paulo fala de salvação, quando Paulo fala das consequências do que Jesus fez, e ele atribui isso a pessoas, a um grupo, ele não está falando de 100% das pessoas no mundo, individualmente não. Ele está falando da totalidade dos filhos de Deus. Esse é o cosmos aqui. É a criação? Sim, tem um sentido de criação, mas é também o conjunto de todos os filhos. Tá? Não lançando em conta os pecados dos homens, ou seja, todos os filhos de Deus de todas as etnias. Homens aqui, claro, é no sentido humano, né? Ou seja, não lançando em conta os pecados da humanidade, ou seja, de todas as etnias, todos os filhos, e nos confiou a mensagem da reconciliação. É o que nós pregamos aqui, a palavra da reconciliação, ou seja, o Senhor Deus já se reconciliou com seus filhos, lá na cruz. Então, abençoados, vocês estão entendendo? Vocês começaram a perceber essa questão do novo nascimento? Entendeu, né? O velho homem morreu. O Senhor Jesus morreu e todos morreram com ele. A ninguém mais conhecemos segundo a carne, né? Ou como está na versão aqui, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Perceba. Eu acho que quem não entendeu isso ainda, quem está começando na graça agora, já está começando a vislumbrar o que foi o novo nascimento. Porque, veja, quando Jesus falou do novo nascimento, ele estava ali com Nicodemos, né? E o Nicodemos ficou perplexo quando Jesus falou de novo nascimento, porque na visão dele, no entendimento dele, era entrar no ventre da mãe de novo e nascer novamente em carne. Ele teve essa visão assim, né? Ele não raciocinou espiritualmente, até porque não havia revelação para isso, né? Então Jesus falou algo que ele entendeu segundo a carne. Ora, como é que eu vou entrar no ventre da minha mãe de novo e nascer de novo? Percebeu? Amados, Jesus está falando de uma condição. Ô Nicodemos, agora vocês são carne. Mas os filhos de Deus são espírito. Eles até podem ter a carne como nós temos, biologicamente, né? Mas nós somos seres espirituais. Só que antes da cruz, inclusive nesse período, né, de Jesus aqui no seu ministério, estava antes da cruz. Antes da cruz, todos estavam em Adão, como eu falei agora há pouco. Todos eram apenas carne. É aquele conceito que nós falamos sempre aqui da morte espiritual, que não é a mesma morte da alma, tá? A morte espiritual não é o espírito deixar de existir, o espírito ir para o Hades, não é isso. A morte espiritual era a inoperância do espírito, porque o espírito do homem estava morto antes da cruz neste sentido. Os filhos de Deus até tinham o espírito, porque o espírito é um elemento divino, né, que compõe os filhos de Deus. Então todos os filhos antes da cruz tinham espírito? Tinham. Tanto é que quando os filhos de Deus morriam, o espírito voltava para Deus. Não é o que está escrito lá em Eclesiastes? O espírito voltava para Deus. Então o corpo ia para o pó, o espírito voltava para Deus. Significa o quê? Que o espírito habitava no corpo dos filhos de Deus, o espírito do homem. No entanto, ele era inoperante por causa do pecado. Não havia presença do Espírito Santo ainda na vida das pessoas. Então o espírito estava, por assim dizer, morto. Então antes da cruz, todos eram carne. Todos eram conduzidos pela carne. O Paulo fala isso, inclusive, aos Efésios, né? Todos estavam sendo conduzidos pelas vontades da carne, porque não havia direção espiritual. O espírito estava morto. Então, o que foi o novo nascimento?
foi essa troca de condições. Antes, a carne dominava e dirigia a todos, inclusive os filhos de Deus eleitos. A partir da cruz, os filhos de Deus renasceram, do ponto de vista do Espírito. A carne morreu e o Espírito passou a ser vivificado. Paulo também chama isso de ressurreição, né? O Senhor nos ressuscitou. O Paulo usa tanto o conceito de ressurreição, mas também de vivificação. Veja, o que é vivificar? É dar vida. Então, espiritualmente, antes da cruz, eles estavam mortos e foram vivificados. Percebeu? Este é o novo nascimento. Direção carnal, depois da cruz, direção espiritual. Antes da cruz estavam em Adão, em Moisés. Depois da cruz estavam em Cristo. Antes da cruz, todos considerados do ponto de vista humano. Por isso que havia separação, judeus, gentios. Isso na carne. Depois da cruz, esse conceito acabou. É povo de Deus, independentemente de etnia de carne. A ninguém conhecemos segundo a carne. Percebeu? O novo nascimento é isso. Não é a pessoa aceitar Jesus na igreja, se batizar, pertencer, mudar suas atitudes, né, religiosamente, né? Ainda que alguma disciplina religiosa seja positiva, como eu disse no início, não importa. Isso não é novo nascimento. O novo nascimento foi a morte do velho homem e o renascimento, a vivificação dos filhos de Deus. Vamos ver então Jesus falando a Nicodemos? Vamos lá? João 3, versículos do 3 ao 7. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus está dizendo o seguinte, ô Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus, ninguém pode adentrá-lo se não for uma pessoa espiritual, se não tiver o seu espírito vivo, vivificado. Carnalmente, ninguém entra no reino, ninguém vê o reino, vislumbra o reino, porque carne e sangue não herdam o reino. Olha o que Jesus está falando. Tá? Ninguém pode ver o reino, adentrar o reino, se não nascer de novo, porque em carne ninguém entra no reino. É isso que Jesus está dizendo, tem que nascer de novo. Só que Nicodemos levou para o outro lado. 4. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. 5. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. É, meu irmão, tremendo, né? 6 e 7. O que nasce da carne é carne, ô Nicodemos. Percebe? Mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Amados, Jesus estava falando de um renascimento espiritual. Jesus estava falando da morte de Adão e da vida espiritual que os seus filhos teriam a partir da sua morte e ressurreição. Então, o nascer de novo, vou dizer mais uma vez, não é uma iniciativa das pessoas, não são as pessoas que decidem aceitar Jesus por livre-arbítrio, pertencerem a denominações religiosas. Gente, ser nova criatura, nova criação, não tem nada a ver com pertencer a placas denominacionais. Não tem nada a ver com frequentar templos de pedra. Ser nova criatura é você estar na nova aliança. É você ter a sua carne morta, como ela morreu na cruz, e você estar vivo espiritualmente. Nós já nascemos nesta condição. Quando eu, você, todos nós, que somos filhos de Deus, fomos escolhidos por Ele desde antes da fundação do mundo, quando nós nascemos nessa vida terrena, nós já nascemos com o velho homem morto e com o espírito vivo. E aqueles irmãos que viveram a transição, eles trocaram de condições. O espírito estava morto antes da cruz e o velho homem que comandava. O velho homem morreu na cruz e o espírito deles então foi vivificado. Inclusive o Espírito Santo veio habitar, né, a partir daquele momento na vida dos filhos de Deus. Então o espírito que estava inoperante foi vivificado. Então eles nasceram de novo. Deixaram de ser velha criatura para serem nova criatura. E isso não tem nada a ver com etnia, ser judeu, ser gentil, pertencer à igreja XYZ. Isso tem a ver com o tempo da graça.
depois da cruz, depois da ressurreição de Cristo. Percebeu o ponto? Por isso, abençoados, novas criaturas, e já nascemos nós já nascemos nessa condição, com o Espírito vivo, novas criaturas, o velho homem morto, porque morreu na cruz há 2000 anos atrás. Então nós já nascemos novas criaturas e já nascemos no reino. Eu vou deixar na descrição do vídeo uma playlist sobre esse conceito de já nascemos. Eu não vou deixar só os estudos específicos, não. Eu vou deixar a playlist inteira. E nela vocês vão encontrar esse conceito aqui, esses temas, aliás, né? Já nascemos novas criaturas, já nascemos no reino de Deus. E outros conceitos de já nascemos vão estar nesse link da playlist no YouTube, tá? Para vocês entenderem bem esse conceito. Então, abençoados, veja. Nascer de novo é nascer a partir de Jesus. Nascer da água e nascer do Espírito é nascer de Jesus. Jesus é a água. Biblicamente, a palavra é a água. A palavra do Senhor é a água. E quem é a palavra do Senhor manifestada? Jesus. A Bíblia diz que Jesus era o Verbo, era a palavra que se fez carne. Percebeu? E a palavra é a água. Quem é a nossa água? Que nos limpou. Que na verdade limpou, né, os irmãos que estavam debaixo do pecado, né, antes da cruz. Eles foram limpos e nos permitiu nascer já livres de condenação do pecado. Que água foi essa? Jesus. Nascer da água, então, é nascer a partir de Jesus. Nascer da água, consequentemente do Espírito, né? Porque Jesus é Espírito vivificante. Observem só o conceito da palavra como água. João, primeiro vamos ver João capítulo 1, versículo 1. No princípio era aquele que é a palavra. Nas versões mais antigas, né? No princípio era o verbo. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus, ele era Deus. Tremendo, né? 15:3 de João. Vocês já estão limpos. O que limpa? Pensa bem, o que é um instrumento de limpeza aí? A água. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. A palavra que limpa. E o que limpa? O que limpa é a água. Está entendendo? Jesus é a palavra é a água. Efésios 5:26. A fim de a santificar. Aqui no caso é a igreja, tá? Ou seja, Jesus se entregou a fim de santificar a igreja, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra. Percebeu? A palavra é a água. E Jesus é a palavra de Deus que se manifestou em carne. Jesus é a promessa de Deus. O Criador não prometeu a salvação? O apóstolo Paulo disse que o Criador prometeu a salvação antes dos tempos dos séculos. Antes de haver criação, Deus já havia prometido a salvação. Então Deus deu a sua promessa, deu a sua palavra, e a manifestação dessa promessa foi Jesus manifestado em carne, que hoje é Deus sobre todos. Jesus Cristo que ressuscitou e foi para o paraíso é Deus sobre todos. Ele é a palavra. Então, nascer da palavra é nascer a partir de Jesus. Percebeu? Então, os filhos de Deus que estavam lá antes da cruz debaixo do pecado, eles renasceram a partir de Cristo, porque Jesus matou o velho homem e ressuscitou os seus espíritos. Ele trouxe vida para os espíritos. Observe só, 1 Coríntios 15:45. Aqui vocês vão ver, inclusive, o conceito dos dois Adões, né? Que eu falei agora há pouco. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. O último Adão, olha aí os dois, o primeiro e o último. O último Adão, que foi Jesus manifestado em carne, espírito vivificante. O que é vivificar? É trazer vida. Percebeu? Então Jesus matou o velho homem, matou Adão, matou a carne, percebeu? E ressuscitou para trazer vida espiritual para os seus filhos. A partir da cruz, então, todos os filhos de Deus passaram a ser novas criaturas.
e tiveram seus espíritos vivificados. Este é o novo nascimento. Por isso que Jesus falou, Nicodemos, você está pensando que é voltar para o ventre da mãe e nascer carnalmente de novo? Não, eu não estou falando de carne, Nicodemos. O meu conceito, Nicodemos, é espiritual. É nascer da água e do Espírito. É nascer de mim. Não é nascer de Adão. Porque o que nasce da carne é carne. Eu estou falando de nascer do Espírito. Eu estou falando da obra que eu vou fazer, Nicodemos. Eu vou matar o velho homem, Nicodemos. Eu vou morrer na cruz, no Calvário, vou derramar o meu sangue de Cordeiro de Deus e o velho homem de todos os filhos do Senhor vão estar mortos a partir daquele momento. E todos os filhos de Deus que estão nessa condição de pecado, de morte, né? Condenação, todos estarão vivificados, perdoados, limpos para sempre. Este é o novo nascimento. Não tem nada a ver com frequentar templo, com se batizar em águas e pertencer a uma placa denominacional. Esqueçam isso, gente. Esse é um conceito totalmente distorcido. E mais uma vez, eu estou falando isso aqui, não é para atacar a fé de ninguém. Você está me assistindo aí, de repente você ainda pertence a alguma denominação religiosa. Irmão, eu não quero te atacar, eu não estou aqui para debochar da sua fé. Eu estou aqui para falar a verdade do Evangelho. Você viu comigo, o novo nascimento não é aceitar Jesus. Onde você vê isso na Bíblia? Não tem. Gente, pesquise na Bíblia livre-arbítrio. Não tem a palavra e nem o conceito. Entende? Pesquisa aceitar Jesus na Bíblia. Não tem. A Bíblia fala de receber Jesus. As pessoas confundem os conceitos. Receber é uma coisa, aceitar é outra. Aliás, é completamente diferente. Eu não sei nem como as pessoas confundem isso. Entende? Então, veja, nascer da água e do Espírito é nascer a partir de Jesus. Isso aconteceu há 2000 anos atrás, quando Jesus morreu no Calvário e ressuscitou. A partir daquele momento, todos os filhos de Deus passaram a ser novas criaturas. Renasceram a partir de Cristo. Tiveram os seus espíritos vivificados. Por isso que Jesus, como segundo Adão, foi o Espírito vivificante para aqueles que estavam mortos em pecados. E nos permitiu nascer já na condição de vivos espiritualmente. Que raciocínio maravilhoso. O Senhor vivificou os seus, meus amados. Veja, Efésios 2:5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, claro, aqueles que estavam naquele momento ali da carta, os irmãos da igreja primitiva, isso aqui não é para nós. Nós nunca estivemos mortos em pecados. Só esteve nesta condição quem viveu antes da cruz, gente. Antes da cruz, sim, eles estavam em Adão, estavam debaixo do pecado. Nós já nascemos fora dessa condição. Então Paulo está falando deles ali, porque eles nasceram antes da cruz. A igreja primitiva viveu essa transição. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou. Este foi o novo nascimento. Percebeu? Juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Que lindo, né? Ou seja, aqueles irmãos renasceram da água e do Espírito. Antes eram conduzidos só pela carne. A partir de Cristo passaram a ser conduzidos pelo Espírito. Renasceram, foram vivificados. E nós que nascemos depois da obra consumada, já nascemos com o nosso velho homem morto e com o nosso espírito vivo e com o Espírito Santo habitando dentro dele. Não existe esse conceito de buscar o Espírito Santo. Olha, se você for, você não deve ir, na minha opinião, mas se você ainda vai a uma chamada denominação e você escuta alguém falar que você tem que buscar o Espírito Santo, fuja! Não existe o conceito de buscar o Espírito Santo. Todos os filhos de Deus já têm o Espírito Santo, porque a promessa foi cumprida ainda na igreja primitiva. O Senhor derramou o seu Espírito sobre toda a carne, sobre todas as etnias, né? Começando lá com os judeus no dia de Pentecostes, posteriormente os gentios também receberam, né? Inclusive isso deixou os judeus perplexos, né? Eles ficaram estupefatos porque eles não esperavam que os gentios recebessem também o Espírito. Para vocês verem que esse conceito de carne não existe para Deus. Ser gentil, ser judeu, ser circuncidado, não ser, é o que nós lemos no início. Não importa se é circuncidado, se não é. O que importa é ser uma nova criatura.
E isso não tem a ver com a carne morreu na cruz, por isso que a ninguém conhecemos do ponto de vista humano. Vocês veem como os raciocínios se encaixam perfeitamente? O novo nascimento é isso. É ter renascido a partir de Cristo, da água que é Cristo e do Espírito que é Cristo. E a água é a palavra. Inclusive a palavra, ela tem o poder de lavar a nossa mente, né? Ela não só lavou o pecado daqueles que estavam debaixo do pecado antes da cruz, como ela lavou a nossa mente, né? Nós nascemos já fora desse conceito do pecado, mas vivemos um tempo religiosos ou com ateísmo, com várias filosofias na mente, e a palavra lavou, porque ela tem esse princípio, ela é a água que lava. Ela também lavou a nossa mente dos conceitos errados, das religiões, e, como eu falei, do ateísmo, do cientificismo, das filosofias. A palavra da graça, o evangelho verdadeiro, nos limpou de tudo isso. Percebe? Então eu louvo a Deus por isso, amados. Nós já nascemos novas criaturas. Já nascemos nesse mundo com toda essa obra consumada. Então aqueles irmãos nasceram novamente porque eles renasceram a partir de Cristo. E veja, o Senhor fez isso, permitiu que o seu povo renascesse espiritualmente e permitiu que nós nascêssemos já com a obra consumada. Depois da obra consumada, já nascêssemos com o Espírito vivo, com o velho homem morto, e o Senhor nos revelou o seu Evangelho para que alcançássemos isso aqui que vamos ler agora, Efésios 2:10. Realizado em Cristo, ou seja, nova criação, porque Cristo é nova criação. Para quê? Para fazermos boas obras. Pegou? Qual é a consequência de você ser filho ou filha de Deus? De você já ter nascido com o seu Espírito vivo, já ter nascido com o velho homem morto e ter recebido a revelação do Evangelho. É para quê? Para fazermos boas obras. Não é para ser religioso. Não é para frequentar templo de pedra. Não é para viver sacrificando, fazendo obras da lei. Não é para viver cumprindo cerimônias religiosas. Não é para pertencer a placas denominacionais. Não. O Senhor nos separou como filhos dele e já nos permitiu nascer nessa condição espiritual perfeita para fazermos boas obras, as quais Deus preparou quando? De antemão, para que nós as praticássemos. Olha que maravilha. O que é antemão, Cristiano? É antes da fundação do mundo. Todo o plano de Deus de salvação, gente, veio antes, foi estabelecido antes da criação. Então, se você hoje tem a vida eterna, e você tem, nós temos, é porque Deus planejou isto antes da fundação do mundo. E Ele separou as boas obras. As boas obras pertencem aos seus filhos. Percebe? Então, seu chamado é esse. Não é ser religioso, é fazer boas obras. É ser luz do mundo, é ser sal da terra. É o que eu sempre digo aqui. É isso que o Criador quer de nós. E nós já temos esta capacidade. Por quê? Porque nós já nascemos em Cristo. Percebeu? Aqueles irmãos, eu vou repetir, porque existe essa diferença de tempo, né? Aqueles irmãos antes da cruz, eles viveram a transição. Então o velho homem deles morreu e eles ressuscitaram espiritualmente, porque eles estavam mortos espiritualmente antes da cruz. O Senhor nos permitiu nascer depois da obra consumada. Então eu já nasci com o meu velho homem morto e com o meu espírito vivo. Você também, porque você, assim como eu, é filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Percebe? Então o novo nascimento tem a ver com o que Jesus fez. Foi consumado há 2000 anos atrás e não tem nada a ver com ser religioso. Meu irmão, minha irmã, seja a luz do mundo, seja o sal da terra, pratique as boas obras. É isto que Deus quer de você, de todos nós. Louvamos a Deus pela revelação da sua graça.